Olá pessoal, seja muito bem-vindo para a nossa palestra cujo tema é Depressão, o mal do século. Antes de nós estarmos começando a primeira parte da nossa palestra, eu gostaria de dar alguns recadinhos. Essa palestra, gente, ela foi ministrada no dia 22 de fevereiro, ao vivo pela internet, ok? E aí nós vimos a importância que foi a questão dessa palestra, e então nós resolvemos regravar essa palestra, porque nós não conseguimos gravar ela ao vivo por algum problema que deu no aplicativo, e então nós resolvemos regravar essa palestra. Só que tem um detalhe, essa palestra ela é mais ou menos 1h e 15 de palestra, então para não ficar um vídeo muito longo, eu decidi dividir por partes essa palestra, ok? Então essa que você vai ver agora é a primeira parte da nossa palestra que foi ministrada no dia 22 de fevereiro, ok? O segundo recadinho que eu gostaria de dar para vocês é: se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações dos nossos conteúdos totalmente gratuitos referente ao tema depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estresse, para que você possa receber esses conteúdos e aprender a lidar com esses problemas emocionais. Ansiedade também, viu gente? Ansiedade também é um problema emocional em que nós vamos estar discutindo aqui no nosso canal do YouTube. Por isso é muito importante que você se inscreva e ative o sininho, porque dependendo da quantidade de pessoas que nós tivermos inscrito, que estiverem inscritos no nosso canal, nós vamos estar dando uma aula ao vivo, totalmente gratuito aqui pelo YouTube, de inteligência emocional. A mesma aula que eu ministro presencialmente com os meus alunos, que tem sido de muito bom proveito. Você vai ver aí no final das partes que eu vou estar gravando da palestra, alguns depoimentos de pessoas que fizeram o curso e tiveram sua vida totalmente transformada. Ok? Então você não pode ficar de fora também, gente, do nosso grupo de WhatsApp, em que nós estamos montando para poder responder algumas questões sobre depressão, sobre ansiedade, sobre síndrome do pânico. A cada semana em que nós postarmos um vídeo novo no grupo, o link do grupo vai estar na descrição do vídeo. A cada semana que nós postarmos um vídeo novo, nós vamos estar abrindo o grupo para que você possa fazer sua pergunta e para que você possa ter a resposta de cada conteúdo em que nós estaremos postando. Então, se eu fosse você, eu não ficaria de fora, não perderia isso por nada, porque, gente, vamos dizer assim, no momento que nós estamos vivendo nessa pandemia, ainda mais com esses, vamos dizer assim, esses fechamentos em que o nosso governador, em que o nosso país está vivendo, esses lockdown, não tem coisa melhor do que você aprender, do que você absorver aprendizado, ok? Ensinamentos. E olha, eu vou falar para vocês, eu tenho 15 anos de gestão de pessoas, 4 anos eu mexo com coach, e eu estou aqui também mais ou menos há 1 ano e meio fazendo a faculdade de psicologia e já tenho aprendido muito sobre a questão psicológica. E eu vou falar para você, gente, eu tenho ajudado muitas pessoas para esse Brasil afora. Nós estaremos dando alguns depoimentos aí também no decorrer da palestra. Eu vou estar dando alguns exemplos de pessoas que passaram por atendimentos comigo e tiveram a vida totalmente transformadas, ok? Mas, sem mais delongas, vamos para o nosso curso e a primeira parte do vídeo já vai estar liberado agora, dia 5 de março, vai estar liberado a primeira parte da nossa palestra sobre o tema Depressão, o mal do século, ok? Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o joinha, compartilhe esse vídeo e vamos para a palestra. Olá pessoal, voltamos então aqui, vamos à nossa palestra, cujo tema é Depressão, o mal do século, beleza? E eu gostaria de começar essa palestra justamente falando sobre uma frase em que o Dr. Augusto Cury ele diz:
Às vezes você pode ver essa frase, pode te impactar um pouco, mas espera aí, todo depressivo, ele é um suicida? Não necessariamente, ok? Não necessariamente. Tem depressivos que sofrem de depressão, que sofrem com um estado emocional, que não pensam em se matar. Mas eu quis colocar essa frase justamente para você entender o que uma pessoa que tem depressão sofre e passa, beleza? E olha só como é que é interessante essa frase. Os suicidas, mesmo os que planejam a sua morte, certo? Não querem se matar, mas matar a sua dor. Que tipo de dor é essa? Ok? Quando nós falamos de dor, logo vem na sua mente algo que faz você sofrer. Você não concorda comigo? Por exemplo, se você teve uma cirurgia, eu já tive algumas cirurgias, né, principalmente no dente, se você opera o dente, não é? Vamos lá, se você tira o dente, você pode reparar que depois que passa o efeito da anestesia, vem aquela dor agoniante, gente, agoniante. Então a dor que é referida aqui é justamente essa dor agoniante de que se você tivesse sofrido uma cirurgia e um pós-operatório, uma pós-anestesia, você tenha sofrido com essa dor. Então é mais ou menos isso. Só que tem uma diferença muito grande, porque às vezes você sente essa dor no seu corpo e logo passa, ok? Uma pessoa depressiva, ela sente uma dor constante dentro da sua alma, que é diferente, ok? É diferente do corpo. Um corpo, se você está doente, se você tem alguma doença no seu corpo, se você tem algum problema no seu corpo, você vai, toma um remédio e logo ela passa, ok? Uma pessoa depressiva, às vezes nem caso de remédio consegue resolver, consegue tirar aquela dor na alma que ela sente. E às vezes, olha só como é que é interessante, às vezes acontece da pessoa ter tanta dor, mas tanta dor na alma, que ela pensa em se matar. Mas por que ela pensa em se matar? Não é que ela pensa em tirar a sua vida, não é que ela pensa em matar o seu corpo. Não, ela pensa em fazer o quê? Em matar aquilo que ela está sentindo, aquela dor, aquela coisa ruim que ela está sentindo, ela pensa em matar aquilo. E ela pensa que se ela se suicidar, ela vai arrancar aquela dor de dentro dela e ela não vai sofrer mais, não é? E a gente sabe que não é assim, né, gente? A gente sabe que é uma situação bem delicada, uma pessoa num estado de depressão. Às vezes você pode reparar que eu vou falar muito na questão de estado de depressão, beleza? Uma questão de estado de depressão. Por que, Marcos, você sempre vai falar isso? Porque existe duas características de uma pessoa, de um ser humano. O ser, ok, do ser humano, por exemplo, ele já nasce com aquilo, e o estar, ok? E o estar, que é o estado em que a pessoa se encontra. A maioria das pessoas vão falar assim para mim, Marcos, o problema de depressão vem na questão de genética. Gente, eu estudei genética na faculdade e eu não vi essa questão ainda de que a depressão passa de pai para filho. Não vi isso ainda, não conseguiram provar isso, ok? Na genética você consegue descobrir a cor dos seus olhos, você consegue descobrir a cor do seu cabelo, a sua altura, até onde você vai crescer. Você consegue até atribuir o caráter da pessoa. Okay? Mais uma questão de depressão, uma questão de doença depressiva, que hoje é considerada uma doença, não é? Uma questão de doença de depressão, ela não é diagnosticada como algo genético, ok? Mas ela é diagnosticada como algo que vem dentro do seu padrão de vida. Então por isso que a primeira coisa que a gente tem que entender, porque às vezes você está nesse estado, ou às vezes você tem alguém que sofre por esse problema, ok? Então a primeira coisa que você tem que entender o porquê que aquela pessoa sofre com aquele problema. Todas as pessoas, gente, entenda uma coisa, todas as pessoas que têm algum problema, algum estado, que tem algum estado de ansiedade, algum estado depressivo, ela sofreu alguma coisa que levou ela a ter esse estado, levou ela a estar nesse estado, ok? Olha só que interessante, mais de 90% das pessoas, elas vivem no passado, beleza? Vive no passado. Então, por exemplo, vamos dizer assim, a origem de uma depressão, ela vem justamente, 90% dos casos, vem de um passado ruim. Então a primeira coisa que você tem que fazer para poder entender uma pessoa depressiva, uma pessoa que está nesse estado de depressão, para que você possa ajudar, porque não adianta nada, olha só como é que é a mente de uma pessoa depressiva, ela não entende da mesma maneira que a gente entende.
Às vezes a gente quer aconselhar uma pessoa que tem depressão, a gente quer falar para ela o que ela deve fazer, e não é isso que ela quer, ok? Ela quer que você entenda o problema dela. Ela não quer que você sofra, ela não quer que você dê um diagnóstico para ela, ela não quer que você diga para ela assim, olha, faz assim, assim, assim. Ela não quer um aconselhamento, mas ela quer que você entenda aquela dor que ela está passando. Okay? E por isso que às vezes uma pessoa que sofre com esse estado de depressão, ela acaba se trancando, ela acaba se fechando em seu mundo e acaba deixando de lado as pessoas que realmente amam ela. Por isso que às vezes ela olha para a pessoa e fala assim, essa aqui não entende o meu problema, essa aqui não entende o que eu estou passando. Se ela entendesse, se ela sofresse o que eu estou sofrendo, você pode perceber isso, se ela sofresse o que eu estou sofrendo, ela não diria para mim fazer tal coisa. Entendeu? Então, para você entender uma pessoa que está no estado depressivo, não adianta você entrar na vida dela dessa maneira, ok? Você primeiramente tem que entender o porquê que ela entrou nesse estado de depressão, beleza? Mágoa, ressentimento, culpa são problemas que têm sua origem no passado. Dependendo da maneira que a pessoa encara ou focaliza ele, isso pode ser um grande problema para o seu emocional. Então uma das coisas bem interessantes que nós aprendemos da inteligência emocional é justamente isso. O porquê que a pessoa sofre o que sofre, ok? O porquê que eu passo pelo que eu passo. Tudo tem a sua origem em seu passado. Se você teve um passado legal, bacana, que seus pais te trataram super bem, sempre deram tudo para você, que você foi uma pessoa bem, ou seja, você nasceu em um ambiente só de amor, de carinho, de paz, de tranquilidade, ok, você não vai ter um sofrimento mais para frente. Você pode ter sofrimento na sua vida, no decorrer da sua vida, ok? Que é um bom exemplo, às vezes um sentimento ou um relacionamento que você se envolveu e acabou se frustrando, então isso pode acontecer, beleza? Que aí, vamos dizer assim, não é uma depressão que tem um caso no passado, na sua infância, na sua adolescência, mas é um caso de depressão que veio depois que você teve vamos dizer assim, um impacto emocional muito forte na sua vida. Tem pessoas que tiveram uma infância tranquila, tiveram uma adolescência tranquila, mas quando chegou na fase adulta, teve alguns problemas, algumas mortes na sua família que ela não conseguiu superar. E isso acabou causando um estado de depressão. É por isso que nós devemos entender, não julgar. Okay? Às vezes a gente é muito expert em apontar o dedo para a pessoa e falar assim, ah, você é frescura, você é isso, você é aquilo outro, e não entender o porquê que a pessoa está passando por aquilo. Okay? Quando nós entendemos o caso, o que está acontecendo com ela, você consegue ajudar ela começa a ter uma certa abertura para você. Uma das coisas mais difíceis, okay, que nós temos nos nossos consultórios é justamente a pessoa tentar se abrir. Já é difícil uma pessoa no estado de depressão procurar ajuda, você não concorda? E aí você imagina, ela chega diante de um consultório de psicologia ou às vezes chega diante de um escritório de coach e ela vai tentar fazer o quê? O coach vai tentar, ou o psicólogo vai tentar arrumar a confiança dela, pegar a confiança dela, não é? E aí o que acontece? Quando ela percebe isso, ela começa a se esquivar. Okay? Ela começa a se esquivar. Por quê? Porque não adianta você tentar pegar a confiança de uma pessoa se a pessoa não conhece você. A confiança ela vem graduativamente. Okay? Então o primeiro passo para que você possa tentar ajudar uma pessoa é você entender o que aconteceu, entender a mente dela. Porque a mente de uma pessoa que tem depressão, que passa por um estado depressivo, ela é totalmente diferente de uma pessoa, vamos dizer assim, saudável. Okay? De uma pessoa que não tem esse estado emocional, beleza? Então é totalmente diferente. Por quê? Porque ela vai encarar as coisas de uma outra maneira, ela vai enxergar as situações que elas estão passando de outra maneira, entendeu? Ela vai enxergar as pessoas de uma forma diferente, porque assim, entenda uma coisa, uma pessoa que sofre de um estado de depressão, ela cria uma bolha, e essa bolha faz com que apenas ela esteja ali dentro, e ela não tem espaço para mais ninguém. Olha só como é que é terrível isso. E ela não tendo espaço para mais ninguém, aquela bolha só vai acarretar o quê? Aquilo que nós acabamos de ler. Mágoa, ressentimento, culpa, ok? Às vezes ódio de uma pessoa, entendeu? Aquela bolha vai aprisionar ela dentro disso, beleza? Você tem que entender uma coisa, o seu eu interno, ele não pode ser aprisionado. Uma vez eu fiz uma pergunta, eu estava
numa sessão de coach com uma pessoa, e eu cheguei para essa pessoa e falei para a pessoa assim, viu, deixa eu te perguntar uma coisa. Você entraria dentro de um avião, né? Eu usei um exemplo assim mais ou menos. Você entraria dentro de um avião sabendo que você seria o piloto? Que um outro eu seu, um exemplo, um sósia seu que você conhece, seria o piloto desse avião? Aí ela falou, absolutamente não. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu não sei pilotar avião, não é? E provavelmente, se eu chegar e pilotar um avião, provavelmente esse avião vai cair, porque você não tem as técnicas, a sabedoria daquilo. Aí eu falei para ela, a mesma coisa acontece com a nossa mente, com o nosso eu, entendeu? O nosso eu está dentro de nós, nosso eu interior está dentro de nós, eu vou falar um pouco disso mais para frente. O nosso eu interior está dentro de nós e nós sofremos com isso, ok? Então ele está aprisionado e nós fazemos com que ele sofra mais ainda e se aprisione mais ainda e faz com que ele caia vamos dizer assim, num limbo sem fim, ok? O que é um limbo? Um limbo é algo de esquecimento. Beleza? É algo um vazio, vamos dizer assim, é um vazio, e cai naquilo, e você deixa o seu eu naquele limbo, naquele esquecimento, naquele vazio, e aquilo vai fazendo com que você vai remoendo dentro de você todos os seus prognósticos, tudo que você passou, todos os problemas que você enfrentou, você começa a remoer. Por isso que eu falo para vocês, gente, que toda depressão, 90% dos casos, tem o seu problema no passado. Beleza? Mas vamos mais para frente aqui para a gente poder entender um pouco mais. Eu estou olhando aqui do lado porque se você perceber, você vai ver que aqui no slide a minha televisão está aqui, então eu consigo assistir o slide por aqui para poder acompanhar com vocês, beleza? Devemos entender que tudo tem uma origem. Tudo, gente. Tudo na nossa vida tem uma origem. Você teve uma origem. Se não fosse seu pai, sua mãe ter um relacionamento sexual, não é? Você não teria nascido, ok? Então tudo tem uma origem. Tudo tem um começo, certo? Tudo tem um princípio. É isso que nós devemos entender. A mesma coisa a nossa dor. A nossa dor tem um princípio. A nossa dor tem um começo. E quando a gente percebe qual é esse começo, qual é esse princípio, nós conseguimos lidar melhor com essa situação. Beleza? Nosso caráter, nossas atitudes, tudo teve seu desenvolvimento por algo que ocorreu principalmente em nossa infância. E é aí que entra o trabalho de um psicólogo. Como profissional, ele deve entender, olha só aquilo que eu disse para vocês, entender o que aconteceu com ela no passado e assim verificar o melhor tratamento, que às vezes precisa de medicação. Então o que um psicólogo, um profissional vai fazer? Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que tem depressão e você marca uma consulta comigo, ok? Você marca uma consulta comigo, a primeira coisa que eu vou conversar com você, que eu vou perguntar para você, a primeira coisa que eu vou entender de você é justamente o que? É o que você tem passado. Quais são os seus problemas, quais são os seus medos, quais são as suas dificuldades. E eu conseguindo entender isso, eu começo então a compreender melhor e a ter um diagnóstico diferente para você. E eu tendo esse diagnóstico diferente para você, eu consigo fazer com que você seja ajudado por mim. Mas primeiramente eu devo entender o que está acontecendo com você. Beleza? Gente, esse vídeo é a primeira parte, nós vamos estar gravando a segunda parte e vamos estar postando para você. Então, eu acho que já passou bastante tempo aí, ok? Até lá!